Bom dia a todos os nossos amigos aqui presentes. O CFO esclarece através do podcast. Então nós temos aqui convidados especiais hoje de diversos países e isso muito nos encanta, muito nos orgulha. Temos aqui o Dr. Brian Murdoch, da Associação Odontológica Argentina. Dr. Brian, por favor, se apresente, seu currículo. Bueno, muy buenos días. Estamos aquí en el CIOSP. Muy interesante es este evento, lleno de camaradería, de ciencia y de todo lo que podamos encontrar en lo que es el aspecto comercial de la odontología. Yo soy secretario de la Asociación Odontológica Argentina y también me desempeño en la parte científica de la Asociación Odontológica Argentina en el área de ortodoncia. Bem, temos a satisfação também de termos como convidado muito especial o Dr. Pedro Pires, de Portugal. Dr. Pedro, por favor, eu gostaria que o senhor citasse o seu currículo, a sua vida lá em Portugal, na odontologia, por favor. Bom dia. Eu, em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite para estar aqui presente, agradecer ao CFO, agradecer à organização deste mega evento que é o CIOSP, de todos os congressos do mundo que eu conheço, o maior congresso de odontologia mundial, com a maior feira, com exceção provavelmente da IDS em Colónia, a maior feira de material odontológico também do mundo. E para mim é um prazer muito especial, porque eu venho ao CIOSP desde 2008, praticamente sem interrupção. A única interrupção foi o ano passado, que foi uma edição especial em junho. E para além das relações institucionais desde essa altura entre a Ordem dos Médicos Dentistas, o CFO e a ABCD, há já uma relação de amizade entre os dirigentes, com os dirigentes brasileiros, mas também com alguns latino-americanos, como é o caso aqui presente do México e da Argentina. Eu fui durante alguns anos coordenador da feira em Portugal, até 2020, e vinha como vice-presidente do Conselho Diretivo. Neste momento não desempenho nenhumas funções nos órgãos sociais da Ordem, sou membro da Ordem e sou membro do Colégio de Cirurgia Oral da Ordem dos Médicos Dentistas e é sempre para mim um gosto enorme estar aqui presente e como primeiro, vou já dar a palavra, mas como primeira, para terminar esta primeira conversa da minha parte e participação da minha parte, gostava de fazer um elogio muito especial à organização do CIOSP. Porque depois da pandemia e destes 2 anos muito complicados que tivemos em todo o mundo, é louvável o esforço que foi feito, quer pela ABCD e em especial pela APCD. Permitam-me que cite o nome do Dr. Wilson Shediek, porque não é fácil carregar aos ombros um barco tão pesado como é o CIOSP. Portanto, gostava de deixar aqui um cumprimento muito carinhoso, quer ao Silvio aqui presente, mas também ao Wilson Shediek. Muito obrigado. Nós temos aqui também, com muito orgulho e muita satisfação, receber o presidente da Associação Mexicana, Dr. Manuel Martínez. Dr. Manuel, por favor, o seu currículo, a sua história construída na Associação Dental Mexicana, por favor. Gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Y primero que nada, pues, además del saludo de todos los compañeros que formamos parte de la Asociación Dental Mexicana, en especial yo quiero agradecer las atenciones y la invitación que han hecho a mi persona como presidente de la Asociación Dental Mexicana para estar presente en esta edición número 40. Desde hace 4 años, 5 años he estado presente en estas magníficas exposiciones comerciales y en estos eventos científicos que hacen de la odontología de toda Latinoamérica una mejor atención para brindarla a nuestros pacientes. Yo, Manuel Martínez, soy presidente de la Asociación Dental Mexicana desde el año 2020.
debido a la situación que atravesamos en todo el mundo, voy a estar en 2 periodos. Pero lo que hacemos principalmente en la Asociación Dental Mexicana con nuestros compañeros de aquí de Brasil, de la Asociación Paulista de Cirujanos Dentistas, es la relación internacional con ponentes, con participación presencial en este tipo de espaços. Muito obrigado, Dr. Manuel. Eu gostaria, Dr. Brian, de entender a sua opinião, o seu conceito, o que você acha do CIOSP, o que você pensa do CIOSP, nossa feira comercial, os nossos cursos, as nossas palestras, enfim. O que é o CIOSP para você? Yo, como argentino y dirigente de una institución también muy importante de nuestro país, yo lo primero que siempre digo de la APCD y del CIOSP en especial es que es un ejemplo. Es un ejemplo a seguir, es una inspiración, porque nos inspira a seguir adelante, a seguir progresando. Vemos siempre año tras año una evolución en todos los aspectos. En la camaradería, lo vemos en la parte científica, cada vez más aulas, cada vez más profesores teniendo diferentes técnicas y diferentes especialidades. El CIOSP no se queda atrás, siempre está adelante en todas las nuevas tecnologías, en las nuevas especialidades que surgen dentro de la odontología, y eso para nosotros es muy motivador y nos da un empuje diferente. Entonces, venimos aquí no solo a disfrutar de nuestros amigos, de nuestros compañeros, colegas, sino también a disfrutar y a inspirarnos en este evento. Además nos sirve mucho para tener relación comercial con todas las empresas que están aquí presentes. Tenemos el alcance muchas veces a dirigentes a nivel latinoamericano y mundial que no se acercan a nuestros países, pero sí están presentes aquí. Y eso a nosotros nos ayuda mucho para potenciar nuestras relaciones empresariales. Así que es difícil dar una opinión, pero yo creo que con esto doy una especie de panorama de lo que significa para nosotros venir aquí al CIOSP. Muito bom, muito obrigado, Dr. Brian. Dr. Pedro, o senhor citou no seu currículo um extenso trabalho na Ordem dos Médicos Dentistas por muitos anos, e eu sei que a sua dedicação na feira comercial foi muito grande, sua participação, você cuidava de toda a parte da feira comercial. Eu não sei como anda a odontologia na especialização ou na área de harmonização facial. Eu gostaria que você abordasse, nós temos aqui muitas empresas aqui da área de harmonização. Isso te encanta, você gosta? O que você admira aí no CIOSP? O que o CIOSP é para você? Bom, então, se eu entendi bem, há aqui 2 perguntas diferentes. Sim. O CIOSP, por um lado, e depois um aspecto mais particular que tem a ver com essa competência ou essa especialização que é a harmonização orofacial. Eu vou começar pelo CIOSP. O CIOSP, por definição, é um congresso Internacional de Odontologia de São Paulo. Mas é um congresso que é muito mais do que um congresso. Porque, a meu ver, junta 3 aspectos fundamentais que a maior parte dos congressos não tem. Que é a parte científica, que é a parte comercial e que é um programa social, como nós vemos aqui no CIOSP, com eventos culturais e de camaradagem e de convívio todo o final do dia. E eu acho que isto é muito importante, porque nós fazemos estes congressos, eu digo nós porque em Portugal fazemos uma coisa muito semelhante, e o nosso objetivo é ter a casa cheia, termos muita gente. E há diversas faixas etárias.
os dentistas mais novos, para eles é muito importante esta aprendizagem, mas também é muito importante que haja estes convívios no final do dia. E estes shows, com samba, com forró, o que for. E por isso é que o CIOSP é muito mais do que um congresso. E depois tem também, a meu ver, e a mim diz-me particularmente, porque fui, como disse, coordenador da feira em Portugal há alguns anos, uma feira exemplar. Pelo tamanho, pela organização, pela capacidade de atrair negócios, que é fundamental. E são estas três vertentes que correm em paralelo que tornam o CIOSP muito mais do que um congresso. Esta é a minha opinião. E é um exemplo, como disse o Brian, porque nós, às vezes, aqui conseguimos encontrar todo o mundo. Não é a indústria latino-americana, é a indústria de todo o mundo. Que nos nossos congressos, por serem mais pequenos, é muito mais difícil de conseguir ou impossível de conseguir. Em relação à questão da harmonização orofacial, é já um problema um pouco mais, como nós dizemos em Portugal, um pouco mais bicudo. Bicudo. Difícil de digerir. Porquê? Por um lado, eu acho que os médicos dentistas e os odontologistas não lhes deve ser vedada outras áreas de atuação. Perfeito. Nós, nas pré-graduações das faculdades, não ficamos a saber tudo. Perfeito. Mas para termos acesso e fazermos em condições outras práticas clínicas, temos que ter competência para o fazer. E aí é que está o problema. Em Portugal passa-se exatamente a mesma coisa. Nós não podemos ser freelancers. Perfeito. Neste tipo de atividade. E quem fala em harmonização orofacial fala noutras áreas. Perfeito. Por exemplo, sedação consciente. Sedação consciente. Há muitas áreas deste género, porque não há formação nas faculdades e nós às vezes queremos lançar mão dessas ferramentas para tratar os nossos pacientes. Mas temos que ter competências, temos que adquirir essa formação para ser bom para todos. E perceber que às vezes entramos em áreas que colidem com outras especialidades médicas. Perfeito. Tem que haver aqui alguma diplomacia e cada um saber o que é que pode e não pode fazer. Eu termino já, mas por exemplo, na harmonização orofacial, a meu ver, uma coisa são os lábios e esta parte, quando começamos a descer e já vamos no pescoço e se calhar na barriga, já estamos, a meu ver, a extravasar as nossas competências. Perfeito. Portanto, tem que haver aqui algum cuidado, porque é bom para todos, primeiro para o paciente, que é para ele que nós trabalhamos, e depois para nós também, porque se cometemos muitos erros, como dizemos em Portugal, espantamos a caça toda. Espantamos a caça toda. Espantamos Entende? Os pacientes todos. Claro. É péssima essa imagem. Perfeito. Perfeito. Aliás, doutor Pedro, nós temos como conceito, porque fazer o procedimento, às vezes não é tão difícil. Mas se não der certo, nós temos que ter capacidade para resolver o problema. Claro. E às vezes nem sempre o colega sabe resolver o problema, a dificuldade que apareceu ali. Mas é importante também não nos limitarmos e não dizer, não, os odontologistas ou os médicos dentistas só podem trabalhar dentro da boca. Não é assim. Ou só podem exercer a profissão com anestesia local. Não é assim. Eu opero frequentemente casos com anestesia geral. Nós temos é que ter capacidade para fazer estas coisas. Ninguém nos pode limitar a nossa atuação se tivermos competências para atuar. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Doutor Manuel, nós aqui no Brasil, aqui na PCD, aqui no CIOSP, na BCD, nós temos uma grande parceria com a ABIMO, Associação Brasileira da Indústria. E eu sei que a ADM, Associação Dental Mexicana, também lá tem um forte abraço da AMIC, Associação Mexicana da Indústria e Comércio. Eu gostaria que o senhor amarrasse, linkasse, unisse essas duas pontas, a Associação Dental com a Associação Industrial. Como isso traz para um evento como o nosso, para o CIOSP,
brilha no olho essa parceria, inclusive com o Conselho Federal de Odontologia, que aliás agradeceu o Dr. Juliano do Vale, presidente do CFO, agradecer o Cláudio Miak, secretário-geral, que propôs, nos convidou para este bate-papo. Dr. Manuel, por favor, o CIOSP, a MIC y ADM. A ver si entendí. Primero que nada, una disculpa por no hablar el portugués, pero sí, primero que nada, desde la primera vez que vine aquí en el 2019, creo que era la edición 36, quedé sorprendido por la magnitud de cómo presentan el comercio dental con los programas científicos. Y también, pues, sorprendidos por la convivencia, pero al presentar la cultura brasileña. En América es la exposición comercial de CIOSP la más grande de América. Pero en México nosotros tenemos algo similar, que viene siendo la exposición comercial más grande de habla hispana. Y eso se presenta en 2 ocasiones en el año, en el mes de mayo y en el mes de noviembre. En el mes de noviembre, nosotros, la Asociación Dental Mexicana, presentamos el programa científico y nosotros, como Asociación Dental Mexicana, estamos muy unidos con la Asociación Mexicana de la Industria y el Comercio Dental en México. Entonces, yo veo una similitud, algo igual en estas 2 participaciones, en Brasil y en México, pero sorprendido por la gran cantidad de afluencia de odontólogos, odontólogas, estudiantes de posgrado, que vienen a ver la innovación, lo último. Se presentan aquí todas las especialidades. Yo soy especialista en endodoncia, pero en este lugar vemos unidas todas las especialidades y el avance que está teniendo la odontología con estas nuevas áreas de oportunidad que viene siendo la armonización orofacial. En México todavía no hemos podido presentar esta área de oportunidad a nuestros compañeros odontólogos, pero sé que muy pronto lo vamos a hacer. Muito bom, Dr. Manuel. Esse ano nós conseguimos, num concurso com os sócios da APCD e ABCD, participarem e ganharem uma cadeira odontológica, um equipamento completo. E eu sei que no México a sua parceria proporciona um carro por dia. Nós esperamos um dia chegar lá, Dr. Manuel. Esperamos um dia chegar lá. Vamos trabalhar para isso. Mas é uma coisa impressionante. Eu tive a graça, a satisfação de estar na Argentina, conhecer o Congresso, inclusive na ocasião com o FDI também, em Portugal inúmeras vezes também, quando o Dr. Pedro estava à frente da Ordem dos Médicos Dentistas, sempre nos convidando, nos cuidando bem, lá em Portugal. Estive no México recentemente e também muito bem cuidado no México, através da Ordem, da Associação Dental Mexicana, da AMIC, o Ayub, presidente. Então, nós que temos uma área de atuação e vivenciando a odontologia, os congressos, o que vocês proporcionam, também muito nos encanta, muito nos deixa felizes, porque é um trabalho muito importante através das nossas associações, das associações de vocês, cada um com a sua característica, cada um com um tipo de comprometimento quando se trata de uma entidade
federal, como em Portugal, a Ordem dos Médicos é a ordem que comanda toda a odontologia de Portugal. A Ordem dos Médicos Dentistas é o CFO daqui. Exatamente, é isso. A Ordem dos Médicos Dentistas é uma entidade de direito público a quem o Governo delega funções. Funções, por exemplo, na área da ética e da deontologia, do controle da profissão. É muito importante. Portanto, e é exatamente o CFO aqui do Brasil. Exatamente. A nossa entidade homóloga é o CFO. Perfeito, Dr. Brian. No es así como nosotros, que la Asociación Odontológica Argentina es una institución de afiliación voluntaria y además es científica. Nosotros de esta manera trabajamos sí en conjunto con la CORA, con la Confederación Odontológica de República Argentina, que sí trabajamos en conjunto haciendo este trabajo desde el lado más, digamos, gremial y desde el lado científico, ¿no? Que está presente aquí el doctor Zamora, amigo, ¿no? Hugo no Zamora. Solo amigo, Hugo Zamora, amigo de la casa, de la PCD, la BCD, y que siempre hemos venido acá al CIOSPI. Y que él es uno de los que dice que él me trajo a mí. Pero bueno, yo quería hacer una breve también opinión en base a lo que dijeron y lo que usted preguntó, Silvio, en relación a la industria. Y cada vez nosotros, también en Argentina, en nuestro congreso, que lo hacemos también este año porque es cada 2 años, en los años impares, también empezamos a trabajar mucho más en conjunto desde que hemos venido aquí también. Porque empezamos a ver que todos sabemos que es una pata importantísima para las actividades científicas y pudimos ver de qué manera o aprender de qué manera podíamos trabajar en conjunto dentro de estas actividades. Actividades que a veces, cuando uno quiere enseñar y no tener una dirección, esa enseñanza, ¿sí?, es difícil involucrar al comercio. Entonces nosotros tenemos que tener ese respeto hacia las personas que toman nuestras conferencias y hemos aprendido a poder trabajar en conjunto de una manera bárbara, ¿no? Y lo otro que también es un tema que, en mi opinión anterior, lo dije, las nuevas tecnologías o las nuevas técnicas o las nuevas especialidades es lo que nos sucede con lo que es orofacial, ¿sí? Y en Argentina no hay una ley como aquí, que en el 2019 ha salido una ley de orofacial aquí en San Pablo o en Brasil. Nosotros no la tenemos y el odontólogo está queriendo también involucrarse y es algo que tenemos que ir de a poco y teniendo nuestros cuidados, pero que es algo que está y hay que afrontarlo y hay que ir de a poco viendo cómo hacerlo. Y aquí estamos viendo también un poco y aprendiendo cuál es esa forma de vincular al odontólogo con la especialidad de orofacial. Perfeito, Dr. Brian. Dr. Pedro, alguma coisa a acrescentar, alguma observação melhor, uma crítica também? O que te chama também a atenção? Você foi muito feliz nessa inter-relação que a gente tem no CIOSP, abraçando tudo, a parte científica, a parte de confraternização na praça, as coisas todas. Mais alguma observação, alguma coisa, doutor Pedro, para a gente caminhar para o encerramento do nosso bate-papo aqui? Assim, para fecharmos esta conversa, eu acho que realmente é importante fazer aqui o acento tónico nesta vertente do Congresso, porque afinal foi o Congresso que nos trouxe até aqui. E isto que falámos de ser mais do que um Congresso, a importância chave que têm as empresas nestes mega eventos. É impossível organizar um mega evento destes sem a parceria das empresas. Quem organiza estes congressos tem que perceber que tem que criar condições para que as empresas invistam e para que as empresas consigam o retorno do investimento. Aquilo que perguntou em relação ao CIOSP e à ABIMO, no caso igual no México, entre a Associação Dental Mexicana e a Associação Industrial Mexicana, é fundamental. Nenhum de nós, como entidade organizadora de um congresso, consegue levar para a frente estes mega eventos sem o apoio da indústria.
É impossível. Perfeito. É a indústria que monta esta feira, é muitas vezes a indústria que nos ajuda a pagar os speakers. Nós, para termos palestrantes, professores de nível mundial, temos que ter o apoio da indústria. Muitos deles são speakers de algumas marcas. Speakers são os professores, São né? os professores, são professores exatamente ligados a algumas marcas, e nós temos que entender isto. Não interessa dizer que pode ser mais comercial ou menos comercial, os congressos hoje em dia são isto. Se queremos um congresso científico de alto nível, temos que criar condições para que a indústria esteja presente. E o que eu gostava é que isto continuasse deste jeito. E, se possível, que eu continuasse a vir ao CIOSP, porque para mim é uma alegria enorme estar aqui convosco. Já está convidado, Já, doutor. obrigado. Está aceito o convite. Obrigado. Doutor Manuel, por favor, gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Por favor, fique à vontade. Pues como se los dije en un principio, estoy sorprendido por la magnitud de este gran evento, la edición número 40, donde lo que yo observo aquí es esa unión, igual que en México, de la industria con lo científico, con nuestros ponentes, con las personas que nos vienen a expresar, a compartir lo último de la odontología. Pero es muy importante lo científico. Pero además, después de haber observado estas técnicas y estos materiales nuevos, aquí en una exposición comercial podemos verlos, podemos tocarlos, podemos disfrutar y ver si a nosotros en nuestra práctica nos puede servir. Entonces, estos lugares y esta amplia exposición nos muestra lo último de la odontología. Y para finalizar, pues quiero aprovechar este espacio para invitar a todos los odontólogos que no están afiliados a APCD, pues que se inscriban, que participen también como odontólogos afiliados para que puedan disfrutar también de estos eventos que nos ayudan para la práctica privada, para beneficio de nuestra comunidad. E invitarlos el próximo mes de noviembre en México para que también disfruten los 3 objetivos de la Asociación Dental Mexicana, que es la educación continua, la convivencia fraterna y respetuosa entre los agremiados y la participación de nuestro servicio en la comunidad. Entonces podemos hacer todo eso en nuestras asociaciones, y qué mejor en estas hermanas de Argentina, de Portugal y de Brasil. Agradecido por la invitación y por haber estado aquí en el Consejo Federal de Odontología. Doutor Brian, ¿quer se despedir también, doctor Brian? Claro que sí. Sí, hay algo que me gustaría decir y no es para esta mesa lo que quiero decir. Y lo voy a decir mirando la cámara, como me dijo el señor. Yo creo que esto es para los odontólogos en general, de toda Latinoamérica, de toda América, habla hispana y no. Creo que no pueden dejar de venir al Congreso, al CIOSP, porque es un evento único y que realmente no podemos dejar nuestras vidas sin pasar por aquí. Es lo más grande del mundo. Es un congresso espetacular. Así que lo van a poder disfrutar y mucho. Bem, então, já encerrando o nosso bate-papo, eu reafirmo o agradecimento ao presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Juliano do Vale, por nos convidar para esse podcast. Agradecer ao Dr. Cláudio Miak, secretário-geral, e o agradecimento se estende a toda a diretoria do CFO, a todos os conselheiros, aos presidentes dos regionais, enfim, e aqui representando e passando pela presidência da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, Silvio Sequeto. Quero agradecer os nossos queridos convidados, amigos, irmãos, parceiros da odontologia, cirurgiões dentistas competentes nos seus países. Muito obrigado, doutor Manuel, muito obrigado, doutor Pedro, muito obrigado, doutor Brian Murdock, e nos vemos em 2024 no CIOSP. Já estão todos convidados. Claro que sí. Obrigado, Muchas gracias. obrigado, y nos vemos en Sao Paulo 2024.
Música